Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, aulinha de geografia agora. Vamos finalizar o nosso conteúdo, né? E bom, nessa apostila do volume 2 a gente teve aí 3 unidades nela, contemplando a litosfera e todos os agentes de relevo e afins. Bom, o prof vai falar para vocês a mesma coisa que foi o vídeo de história, de uma forma resumida. Não sei se vocês vão assistir primeiro história ou geografia, mas enfim, serão ambos parecidos. Vai ser um resumo de toda a unidade, de todo o volume 2, das 3 unidades. Em história, no caso, 4, mas vai ser um compilado e um resumo de tudo. Caso não dê certo de terminar nessa gravação, a gente faz na aula ao vivo o restinho que faltar, beleza? Bom, então basicamente vamos aí falar de novo sobre a litosfera, de novo o que são os agentes de relevo, e todas as suas magnitudes, complexidades e afins. Bom, agente de relevo, desculpa, os agentes de relevo nada mais, nada menos são os agentes que vão determinar e moldar as formas ou os tipos da superfície que tem no nosso planeta. Isso está bem claro. O relevo, então, ele é formado tanto por ações da natureza, né, natureza no que eu digo, ações que vêm de dentro para fora, que são as ações internas, né, que são conhecidas também por forças endógenas, que são as formadoras do relevo, quanto das forças que são externas, né, que tem ali fora moldando o relevo. E como elas moldam o relevo, elas são conhecidas como fontes externas ou exógenas, ok? Então a gente tem essa classificação de dois agentes de relevo. Os agentes internos, chamados também de endógenos, internos endógenos, são correspondentes, então, aos agentes que são formadores do relevo e atuam dentro da Terra, tá? E como exemplo disso, a gente vai ter, ou como exemplo, não, perdão. Vamos citar como exemplo, então, o tectonismo, movimento das placas tectônicas, os abalos sísmicos, que são os terremotos, e o vulcanismo, que são as erupções vulcânicas, como um dos principais agentes endógenos que vão formar o relevo, ok? Já os agentes externos, também conhecidos como os chamados exógenos, né? Eles modelam, vamos lá, eles vão modelar o relevo já existente que foi feito propriamente pelos agentes internos. E eles atuam na parte superficial da Terra. E um dos exemplos que a gente pode citar, alguns exemplos, melhor dizendo, são nós próprios, né, os próprios seres humanos, os ventos, as chuvas, as águas, né, de rios, mares e oceanos, a neve, as geleiras, a temperatura, o clima, entre outros diversos fatores que estão externamente, tá? A gente está falando de moldar relevo, criar o relevo. O que são os relevos? O relevo, então, eles são divididos são divididos e depois subdivididos, mas as principais formas do relevo que são existentes em todo o mundo são os planaltos, perdão, vamos começar pelo mais alto, né? As montanhas, certo? São formadas pelo tectonismo, pelo vulcanismo, ou terremotos, assim por diante. São terrenos, assim, os mais altos. Das montanhas, a gente vai descendo. Vamos ter os planaltos, que ele é formado por diversas rochas. São terrenos mais planos e que também têm uma altitude relativamente alta. Geralmente, os sedimentos dessas montanhas vão caindo para os planaltos e os sedimentos dos planaltos vão caindo na planície, que elas são formadas assim pelas ações de águas, por exemplo. São terrenos também que são planos e que já apresentam uma baixa altitude. Então, os sedimentos das montanhas vão para os planaltos, os sedimentos dos planaltos vão para as planícies. E daí a gente vai ter as depressões. E sim, as depressões são divididas em dois, tá? Ela é subdividida. Temos as depressões absolutas. Depressões absolutas são todas aquelas
estão abaixo do nível do mar. E temos as depressões relativas. Essas depressões relativas são relativas ao terreno. Então, se um terreno são dois terrenos altos e um baixo, essa vai ser considerada uma depressão relativa àquele determinado terreno, ok? Os fatores climáticos também estão direcionados à formação do relevo, a gente está falando de neve. Então a gente vai ter, por exemplo, a latitude, a altitude, a maritimidade, a continentalidade, as correntes marítimas e as massas de ar, que são fatores do clima que se influenciam nos terrenos e até propriamente esses próprios solos, esse próprio relevo, vai ser influente no clima, ok? Bom, para falar um pouquinho sobre o tectonismo, a gente vai falar tectonismo, vulcanismo, enfim, mas vamos lá. O tectonismo, ou também conhecido como diastrofismo, é um fenômeno então que está relacionado aí aos movimentos das placas tectônicas, que estão presentes na litosfera, que é essa camada externa da Terra. O movimento dessas placas tectônicas, então, ela ocorre de três maneiras, que a gente já cansou de falar, mas vamos lá. As convergentes, que são os choques entre as placas, a divergente, que é o afastamento dessas placas, e o transformante, que é o deslizamento dessas placas sobre as outras, tá? Então, esse tectonismo é produzido pela força do interior da Terra e ele colabora aí com a formação do relevo, né? Ok? Então, sendo que a sua atuação então pode provocar diversos abalos sísmicos, terremotos, maremotos, entre outros. As placas tectônicas, então, elas se deslocam em sentido horizontal ou vertical. São um grande bloco rochoso e rígido que cobrem toda a superfície terrestre, né? Sendo que as mais importantes a gente vai encontrar 8 placas assim que são as mais importantes, digamos. A placa africana, Antártida, australiana, euroasiática, a do Pacífico, que também é rodeada pelo Círculo do Fogo do Pacífico, que são inúmeros vulcões, a norte-americana e a sul-americana. No processo do tectonismo, a gente vai ver que ele é dividido em duas partes, tá? Então a gente vai ter a epirogênese e a orogênese. Então a epirogênese, ou também conhecido como movimento epirogênico, epirogênese e epirogênico, é um tectonismo que leva um processo muito lento de verticalização, que vai causar levantamentos e rebaixamentos da crosta terrestre, aos quais vão sofrer diversas falhas e fraturas em sua estrutura, ok? Eles podem ocorrer em sentido ascendente ou descendente, ou seja, movimentos de sorgimento, que é para cima, ou de rebaixamento, que é para baixo. Já a orogênese, por exemplo, também conhecido como movimento orogênico, é um tectonismo que determina o processo da pressão horizontal, em que vai ocorrer os dobramentos e os enrugamentos da superfície terrestre. Um dos exemplos são os dobramentos modernos, uma tipo de formação geológica, né, que forma as montanhas das cordilheiras, e ele já é um processo um pouco mais rápido do que a epirogênese. Temos também o vulcanismo, né? O vulcanismo esse processo que colabora com a formação do relevo, porque a lava vai descendo e vai solidificando, depois criando um novo relevo. No entanto, ela está relacionada diretamente à erupção vulcânica, né, que eu acabei de falar. Ou seja, quando esse magma que está lá presente no interior da Terra, ele é expelido e vai criando uma nova superfície. E quando esse magma entra em contato com a superfície na qual nós estamos, né, obviamente ele vai ser resfriado, né, demora um pouquinho de tempo, mas ele é resfriado, e vai criar aí uma nova formação de relevo. E a maioria dessas formações são as ilhas de origem vulcânica. Temos também os abalos sísmicos, né, que são conhecidos também como terremotos, onde ocorre aí, através do movimento dessas placas tectônicas e da atividade vulcânica. E eles são designados aí um fenômeno que provoca a vibração brusca da Terra. E quando ocorrem no mar, eles são chamados de terremotos. Perdão, de maremotos ou tsunamis. Na verdade, maremoto, porque o tsunami é um efeito do maremoto. Enfim. E para finalizar,
a litosfera, né, é um suporte para toda atividade humana. É nela que vai se desenvolver todas as atividades como extração de recursos minerais e transformações de bens de consumo. A dinâmica do planeta ela modifica constantemente as camadas da litosfera, onde rochas e minerais são destruídos em um processo ininterrupto e lento, e assim ela determina as características geológicas de cada região. Os minerais e rochas, então, são formados por combinações de elementos químicos devido às condições, né, o resfriamento do material magmático, as altas pressões, a temperatura da costa, do manto e afins. A mineração, por exemplo, ela é realizada, né, em jazidas e é uma atividade que causa o maior impacto no ambiente, né, pois é necessário retirar toda a cobertura vegetal que revolve essas camadas profundas da superfície e são usados produtos químicos que são muito poluentes e acabam afetando o lençol freático. A mineração, então, é responsável pela geração de muitos empregos, obviamente, mas ela pode trazer consequências sociais indesejadas, sem o planejamento e que não tem o devido cuidado de segurança para os trabalhadores e assim por diante. E o que não tem até hoje, porque a maioria do trabalho escravo que a gente encontra são nessas minas. Com a atividade mineradora, toda a mata nativa em volta é destruída, o processo erosivo dessa área vai se intensificar e as águas do rio são poluídas com mercúrio, por exemplo. Esse solo, que é a porção superficial da litosfera, que são formados por elementos inorgânicos ou orgânicos, gerados no processo de intemperismo orgânico também, são vários fatores que vão definir então o tipo de solo de cada região, como a profundidade, pode ser classificado como a textura, o tamanho das partículas minerais, a capacidade de filtração. Esses solos, então, podem ser classificados como férteis, pouco férteis ou moderadamente férteis. O relevo também vai ser influente nessa área. E os fatores naturais que vão condicionar a ocorrência de deslizamento, por exemplo, são as características particulares do solo da rocha, o relevo, o clima, os cortes e aterros, o desmatamento, o lançamento da água que servida em superfícies, as construções e os acúmulos de lixo em entulho. Bom, isso é um resumão do resumão. Eu sei que eu falei rápido, então vocês vão assistindo aí no tempo de vocês. E é isso, galerinha. Até a próxima aula.